Vamos para a palavra? Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, usa o pastor Cássio para ministrar a sua palavra sobre a minha vida. Coloca os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o tema hoje é: Ele come com pecadores. Ele come com pecadores. Marcos 2, verso 15, diz assim: Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Segura aqui. Eles presenciaram Jesus tendo contato com os pecadores, pessoas de má fama. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que se fez carne, ele comia com os pecadores, com publicanos, que eram rejeitados por causa do trabalho deles. Eles eram cobradores de impostos, eles cobravam acima do que era devido, eles se enriqueciam tirando dos outros, então o povo rejeitava os publicanos e pessoas de má famas, mas Jesus sentava com eles à mesa e comia com eles. Eu costumo dizer que você só come com quem você tem comunhão. Você só senta com alguém para tomar um café, para comer com quem você tem comunhão. Jesus, o Filho de Deus, conseguia ter comunhão com essas pessoas. E isso escandalizava os religiosos. Eles ficavam escandalizados. Olha, por que o teu mestre fica se alimentando na companhia de publicanos e pecadores? Como? Já ouviu alguém falar: olha, aquela pessoa indo na igreja, aquela pessoa, tem gente daqui, se você estiver aqui, receba, vai. Gente daqui que às vezes: pastor, olha, aquela pessoa já fez isso, aquela pessoa já foi aquilo. Querido, Jesus, ele se aproximava dos pecadores. Quem nós somos para rejeitar os pecadores? Quem nós somos para nos colocar como esses religiosos num posicionamento de julgamento? Quem? Todo mundo aqui tem uma história. É que a gente esquece da nossa história, porque a nossa história foi lançada no lago do esquecimento, e glória a Deus. Só que eu tenho que lembrar que da onde Jesus me tirou, para entender que Ele pode tirar qualquer um do pecado que seja. Jesus, ele tinha contato com os pecadores. Jesus sentava, Jesus comia com eles. Está entendendo? Daí a palavra fala: ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico. Quem está com saúde vai no médico? Precisa de médico? Não. Quem precisa de médico, Jesus diz, mas sim os enfermos. Quem está doente. Está entendendo? Quem está doente que necessita de médico. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Jesus estava atraindo os pecadores até Ele, mas os religiosos não entendiam. Eles se achavam bons demais para aquelas pessoas, e eles pensavam mal de Jesus, porque Jesus usava de misericórdia para com aquelas pessoas. Querido, não se engane, tem gente que pensa mal da gente. Tem gente que pensa que essa casa aqui a gente faz tudo de qualquer jeito. Não, é tudo de qualquer jeito. Não, porque lá eles aceitam qualquer coisa. É religioso cego, que não entendeu o propósito da vida de Cristo. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos se fizeram pecadores. Não tem ninguém que pode bater no peito e chegar diante de Deus e falar: não, eu sou bom. Coloca para mim, João, a parábola do fariseu e do publicano. O comportamento de Jesus em relação aos pecadores escandalizou os religiosos da época. Jesus se aproxima de publicanos e pecadores. Jesus comia com eles.
sentava na mesa com eles. Aleluia. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Cuidado com isso, irmão. O fariseu vai falar com Deus, fala: Deus, olha, obrigado porque eu não sou igual aos outros. Eu não sou igual aos outros, quer dizer, ele se achava melhor. Roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Olhou para o lado e falou: não sou igual a isso aqui não. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. E eu vos asseguro que este homem, não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Está entendendo? O fariseu achou que era melhor e ficou batendo no peito e se achando diante de Deus, e acusando o irmão na hora da oração. Tem gente que consegue pecar até orando, né? Até orando ele consegue ser soberbo. Mas o outro não, o outro sabia quem ele era. E ele fala: não, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a palavra fala que esse foi justificado e não o outro. Jesus, querido, ele veio para os pecadores. E se você, como eu, já reconheceu o seu pecado, o seu lugar é na presença de Jesus, é na casa de Deus, é na igreja. Tem muita gente que não vem para a igreja por causa de pensamentos de pessoas que colocam lá fora: você não merece o reino de Deus, você não merece Jesus. Mas isso é a voz do diabo usando pessoas que se acham de Deus. Jesus, ele veio para os pecadores. Em Lucas 7,36 fala sobre um fariseu que fez uma janta e convidou Jesus. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Lucas 7,36, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo. Ele falou consigo mesmo, de novo o fariseu. Cuidado, irmão, não seja fariseu. Fala para o teu irmão: não seja fariseu. Cuidado, sempre é um fariseu, né? Você olha para a Bíblia, é um fariseu. Ele falava consigo mesmo: se este homem for de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Ele convida Jesus para a casa dele, não honra Jesus como deveria, porque não é só convidar alguém para ir na tua casa, você tem que honrar quando você leva alguém. Se você convidar alguém para ir na tua casa e você não tratar essa pessoa com o mínimo ali de atenção, de cuidado, você convidou a pessoa, mas você não honrou ela. Esse fariseu fez isso. Jesus foi na casa dele, mas ele não honrou. A mulher ficou sabendo que Jesus estava lá, uma pecadora, mas ela sabia quem era, então ela fica nos pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus com lágrimas, ela enxuga com os cabelos, ela beija os pés de Jesus e ela unge os pés de Jesus. E o Simão está lá, olha, se esse aí fosse de Deus, ele ia saber quem é essa mulher. Irmão, tem um monte de gente pensando nessas bobagens da gente. Se esse pastor fosse de Deus, ele saberia quem é aquela pessoa, quem é aquela outra. Não, se ele fosse de Deus, ele não aceitaria isso ou aquilo. Religiosos que se colocam num posicionamento de julgar o seu próximo, de julgar as pessoas. Está entendendo? De condenar as pessoas. A palavra diz: então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, diz-me, né? Fico imaginando, né? Eu tenho uma coisa para te falar, Simão. Não pode falar, mestre. Pouca prática, né? 2 homens deviam a certo credor.
Um lhe devia 500 denários e ao outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como costume. Essa porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela todavia, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de esperar, mas essa mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Simão estava ali julgando a mulher, mas ela estava ali honrando Jesus. Ela estava ali reconhecendo quem ela era, mas estava reconhecendo quem Jesus era diante dela também. Querido, nós temos uma história e não negamos. Nós sabemos de onde Cristo nos tirou, a obra que Ele fez na nossa vida. Nós não negamos, nós testemunhamos essa obra. E nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a boa notícia é que esse Jesus, Ele perdoa pecados. Como Ele me perdoou, Ele perdoa você, Ele perdoa o irmão que está do teu lado, Ele perdoa qualquer pessoa nessa cidade. Qualquer pessoa. Olha para a Bíblia, querido. O Evangelho de Jesus, a graça é um escândalo. A mensagem da cruz é um escândalo para aqueles que não creem. Você olha para a Bíblia e você vê Deus usando um homicida para se tornar um dos maiores líderes que houve antes de Jesus, Moisés. Credo, pastor. A Bíblia não esconde que ele matou um homem. E a Bíblia também não esconde que Deus levantou ele como um grande homem nessa terra para liderar o povo de Deus. Você olha para a Bíblia e você vê Jesus, Deus usando uma prostituta. Credo, pastor. Uma prostituta que, quando os espias foram em Jericó, ela teve a coragem de guardar os espias, proteger os espias, e de fazer uma aliança com aqueles homens. E aqueles homens declaram para ela que, se ela fizesse de acordo com a aliança, nem ela e nem a família dela ia morrer, porque ela reconheceu o Deus de Israel na vida daqueles homens. Essa prostituta, chamada Raabe, entrou na genealogia de Jesus Cristo. Esses fariseus não aceitariam isso, mas Deus, na sua infinita graça, escolheu aquela mulher e salvou ela. Querido, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então olhe com graça, olhe com misericórdia para as pessoas. Jesus perdoa pecados, Jesus salva o pecador. Ele veio para isso. Ele veio para nos salvar. Quando o inimigo estava nos condenando, quando pessoas estavam nos condenando, olhando para nós: olha, ele não serve porque ele errou, ele não serve porque ele falhou, ele não serve porque ele errou a rota. O Senhor olhou para nós e nos escolheu, nos amou. Amém, nos amou, nos perdoou. Lucas 19 fala sobre Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, rejeitado também pelo povo. Ouviu falar de Jesus e quis conhecer Jesus, mas ele não conseguia ver por causa da sua estatura. Então ele sobe numa figueira brava e fica lá em cima, olhando Jesus passar. Quando Jesus está passando, Jesus olha para cima e Jesus fala: Zaqueu, desce, porque eu vou ficar na tua casa. As pessoas, ninguém ia querer ir na casa de Zaqueu. Aquele povo ali não gostaria de ir na casa de Zaqueu. Jesus foi. E aí? Tem um monte de gente, quem sabe da tua família, querido, que não gostaria de estar com você ou ir na tua casa.
que de repente, por causa dos erros da vida, sabe, te rejeitou de vez. Mas Jesus não te rejeitou. Ele não desistiu de você. Ele não rejeitou Zaqueu. As pessoas falaram: olha, ele está indo na casa de um pecador. Ele está indo na casa de um pecador. Verso 7 diz: todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Mas ele foi. Jesus não está preocupado com a opinião dos outros a nosso respeito. Não. Ele não está esperando os outros nos aprovarem para nos receber. Ele já nos recebeu. Ele já decidiu entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, mudar a nossa história. Eles estavam lá acusando, mas o Zaqueu toma a palavra e fala: gente, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E daí Jesus fala: olha, hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar quem estava perdido. Eu já fui perdido um dia. Eu já estava perdido um dia. Mas Jesus me alcançou. Jesus me salvou. Eu costumo dizer: se Jesus me salvou, querido, Ele salva qualquer pessoa. Se Jesus perdoou os meus pecados, Ele perdoa os pecados de qualquer pessoa. Olhe para as pessoas com graça, com misericórdia. Entenda o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio porque a humanidade precisava de um Salvador. Queridos, se nós formos uma igreja que coloca os pecadores para fora, não vai ficar ninguém. Se a gente achar que a gente é mais santo que todo mundo e fazer um clube fechado, querido, nós não vamos alcançar as multidões que precisam ser alcançadas. Pastor, então nós vamos aceitar qualquer coisa? Isso é um pouca prática, você está pensando isso? Vem comigo. Alguém aqui já fez uma construção em casa? Algum aumento, alguma reforma? Quem já fez? Quando começa a fazer a construção, ela está pronta? Está bonita? Quando começa ali, começa com um projeto, né? Vou fazer esse quarto, vou fazer esse banheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, um projeto. Daqui a pouco você está chamando algum pedreiro, estão conversando, estão alinhando. Daqui a pouco estão tirando medidas, estão passando linha. Daqui a pouco estão cavando lá, fazendo as valetas, abrindo as brocas. E a obra está acontecendo. Mas não está pronta. Mas está acontecendo. E de repente começa a sentar tijolos. De repente, sabe, começa a criar forma. Até que seja concluída. Quando você se aproxima de Jesus, quando você vem para Cristo, para a igreja, para a casa de Deus, servir a Deus, uma obra se iniciou na tua vida. Deus começou uma obra. E daí eu tenho gente que fala: pastor, mas o que é importante? O que é mais importante? O que é importante, pastor? É batizar? É casar? O que é mais importante? É fazer aquilo? É fazer aquilo outro? E daí eu falo assim, com muita graça: irmão, tudo é importante. Não, mas tudo é importante. Não, mas, irmão, calma. Deus está trabalhando. E Ele vai agindo nas áreas da nossa vida. Amém? A pessoa se batiza. Ah, não, mas ela ainda tem que ser liberta de uma situação. Deus começou, espera Ele terminar. A pessoa vem para a igreja: ah, mas ela não casou ainda. Calma, ela vai casar, porque nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ministrar e o Espírito Santo vai constranger. Calma. Não, mas o senhor está aceitando? Não, irmão, eu estou entendendo que quem faz a obra não somos nós, é Deus. A Bíblia diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele que faz a obra, é Ele que completa a obra. Agora a porta tem que estar aberta, os pecadores têm que vir para a casa do Senhor, as pessoas que reconhecem o seu pecado têm que vir adorar a Deus, andar com Deus, e o próprio Deus vai completar essa obra na vida das pessoas.
João 1, verso 11, já foi lido hoje. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Através de Jesus, pecadores se tornam filhos de Deus. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos. Filhos de Deus. E o próprio Deus vai nos ensinando o caminho. Essa obra só Jesus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. Essa obra de salvação. Mas para isso as pessoas têm que vir. Tem que vir até Jesus, tem que se expor a Ele. Você sabia que nenhum pecador contaminou Jesus? Nenhum. Eu não posso ir porque eu tenho pecado. Nenhum pecador contaminou Jesus. Nenhum leproso contaminou Jesus. Os leprosos tinham que ficar longe, excluídos. Mas todo leproso que chegou até Jesus foi purificado por Jesus. Entenda, igreja, vamos entender nós aqui pelo menos. Se os outros não querem entender na cidade, vamos entender a gente. Querido, os pecadores são purificados por Jesus. Os pecadores são perdoados e são transformados em filhos de Deus. Jesus, Ele purifica, Ele cura, Ele perdoa. Daí tem gente, não, mas vocês dão Santa Ceia para qualquer um. Nós estamos gravando esse culto de forma intencional. Isso vai ser postado. Quem fala isso ainda não entendeu que a Santa Ceia não é nossa. Você sabia que Jesus, quando foi ministrar a ceia para os discípulos, Ele conhecia cada um dos seus discípulos? Jesus sabia quem era Pedro, que ia negar Ele. Jesus sabia que o Tomé ia bancar o incrédulo, né? Eu só acredito vendo. Jesus sabia que o Judas era um ladrão e traidor. E Jesus não impediu ele de cear. Um obreiro em Santo Antônio da Platina, certa feita, entrou no escritório, quando eu pastoreava lá. Falou assim: olha, se a irmã tal participar da ceia, eu não vou ajudar. É. Na hora o Espírito Santo me deu essa graça. Eu falei: meu irmão, Jesus sabia quem Judas era? Sabia. Jesus impediu Judas de participar da ceia? Não. Você acha que a gente é melhor que Jesus? Não. E aí? Não, eu vou te ajudar, pastor. Eu vou te ajudar. Meu irmão, a ceia não é nossa. Outra coisa, o texto fala: aquele que não discerne o corpo. Querido, nós discernimos o corpo e o cálice do Senhor. Nós sabemos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós reconhecemos a obra de Cristo. Nós reconhecemos o cálice da nova aliança, o sangue derramado que foi o preço pago para nos resgatar das trevas e nos transportar para a luz. Nós não participamos porque somos perfeitos, não, mas nós participamos porque Jesus, Ele fez uma obra completa naquela cruz. E quando eu creio na obra de Jesus, eu sou justificado. A palavra diz que Abraão creu em Deus, e isso foi reputado isso como justiça. Ele foi declarado justo por crer. E voltando a falar, nós declaramos que aquele que crê que Jesus se manifestou em carne, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Você que crê, você pode e deve participar da ceia. Assim nós falamos. Se você não crê, é pão e suco, então não faz sentido para você. Isso nós falamos. Mas aí, né, os religiosos, não, porque tem pecado, tem tipo de pecado. Irmão, pecado é pecado. Pecado é pecado. Não fica achando, pecadinho, pecadão, não. Pecado é pecado. Se você for depender da sua perfeição para participar, você não vai participar. Então você discerne o corpo, você crê no que Jesus fez, e você é purificado através de Cristo. E quando você participa da ceia, você recebe da vitória de Jesus naquela cruz. Amém? O amor de Deus nos alcançou. Romanos 5, verso 6.
Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Diga, Cristo morreu por todos os ímpios. Nós éramos ímpios. Nós andávamos longe do caminho do Senhor. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por alguma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Olha que palavra linda que Paulo está falando. Olha, Deus provou seu amor quando deu o Filho dele, e o Filho dele morreu por nós, quando nós ainda estávamos no pecado. Jesus nos amou quando nós estávamos errando, quando nós estávamos falhando. Ele não amou o nosso pecado, Ele não aprovou o nosso pecado, mas Ele nos amou quando nós estávamos perdidos. Jesus ama as pessoas da nossa cidade. Eles estão errando, pastor, mas Jesus ama eles. Eles são ovelhas desse rebanho. Eles não sabem ainda, mas já são ovelhas, porque nós oramos pela salvação de cada um deles em nome de Jesus. E seja pronto para ver Deus trazer os improváveis dessa cidade para a casa dele, para ser transformado, para se batizar, para ser nova criatura, para servir a Deus conosco. Ele nos amou quando nós ainda estávamos no pecado. Não é agora, irmão, agora que a gente está bonito e cheiroso. Sempre nos amou. 1 Timóteo 1,15 diz: essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha Paulo falando, ele veio para os pecadores. Como que a gente como igreja vai colocar eles para fora? Como que a gente como igreja vai, excluir alguém? E eu louvo a Deus que nós estamos em uma nova época como igreja, né, que essas cenas são mais raras. Mas já houve uma época que a igreja excluía as pessoas, mandava elas para o inferno em vida. Querido, Jesus veio para salvar os pecadores. E Paulo fala, eu sou o principal, o pior. Paulo está reconhecendo o que eu disse há poucos. Se Jesus me salvou, Ele salva qualquer pecador. Se Jesus me perdoou, Ele perdoou qualquer pessoa. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Paulo falando, eu me tornei um modelo. O pior dos pecadores foi salvo. Modelo. Sabe o que é legal quando a gente vê que Jesus salvou alguém que estava muito perdido? É que a gente consegue acreditar, se Jesus salvou ele, Jesus pode me salvar. Se Jesus perdoou ele, Jesus pode me perdoar. Eu lembro que quando eu e a Alessandra namorávamos, nós passamos por uma situação e nos casamos. Eu lembrei de um casal que passou pela mesma situação na igreja. E aquele casal encontrou graça de Deus para se levantar, para continuar em fé. E no meu coração, o Espírito Santo falava que como a graça alcançou a vida deles, a graça do Senhor alcançaria a minha vida e a vida da Alessandra. E Deus nos sustentaria, Deus nos levantaria. Esse ano vai fazer 30 anos que nós estamos casados, pela graça e misericórdia do Senhor. Quando nós vemos a obra que o Senhor fez dos pecadores, querido, nós cremos naquilo que Ele faz na nossa vida, porque nós também reconhecemos os nossos pecados. Pegaram uma mulher no ato de adultério e levaram até Jesus para tentar colocar Jesus à prova. E falaram, olha, a lei diz que uma mulher assim tem que ser apedrejada. E Jesus olhou para eles e falou, ignorou por um tempo, eles insistiram. E Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aqueles homens, ouvindo aquela palavra, reconheceram o seu pecado. E foi um a um embora, porque nenhum deles tinha condição de apedrejar aquela mulher. Queridos, vamos liberar graça sobre as pessoas. A mesma graça que nos alcançou tem que alcançar as pessoas dessa cidade.
tem que alcançar as pessoas da nossa família, tem que alcançar o nosso filho, a nossa filha, tem que alcançar o esposo, a esposa. A mesma graça que veio através de Jesus sobre nós temos que ter com as pessoas. Amém? E se vão falar que a gente anda com pecadores, meu querido, isso significa que nós somos parecidos com Jesus. Nós estamos imitando Jesus, Marcelo, se aproximando, levando graça, levando perdão, declarando salvação sobre a vida das pessoas. Porque julgamento, querido, não é o nosso papel. Amém? Quando você recebe essa palavra nessa noite, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra sobre a minha vida. Espírito Santo, me capacita a levar essa graça aos pecadores, a falar da sua salvação para aqueles que precisam ser salvos. Que como Jesus nos salvou, Ele pode salvar qualquer pessoa nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.